louvor, ele mexe muito comigo. Todas as vezes que eu canto e passa pela parte de desde o ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. A verdade é que todos nós temos um chamado. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Uns talvez seja tocando um instrumento, outros cantando louvor, alguns na palavra, alguns serão grandes líderes em todas as áreas, talvez na política, um grande líder, espiritual, um grande pastor, um grande líder de célula, outro talvez vai ser um grande líder até mesmo no futebol, vai ser aquele cara que vai jogar bem, e vai influenciar muitas pessoas a conhecer também a Cristo através da sua influência no futebol ou em qualquer outra área. A verdade é que, independente de quem sejamos ou qual seja a nossa posição na sociedade, quando nós conhecemos a Cristo, nós temos um chamado. Nós não nascemos em vão, nós somos um propósito do Deus vivo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, porque eu conheço a história de um homem, um grande líder, um homem que influenciou muita gente, mas num determinado momento, esse homem, ele abre mão do chamado, ele abre mão dos sonhos, dos projetos de Deus para a vida dele. Ele simplesmente recusa aquilo que Deus ainda havia de fazer por ele e através dele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 9 e 10, diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, ele, num determinado momento, ele recusa a vontade, os sonhos, os projetos de Deus para a vida dele, apesar de ter feito grandes feitos, apesar de ter ouvido a voz de Deus e sendo o homem chamado e escolhido para aquela nação. Num determinado momento, Elias, ele se desespera, ele se acha só. E é por isso que muitas vezes eu falo com vocês: eu não consigo ir sozinho, eu preciso da sua ajuda. Ei, nós precisamos trabalhar em equipe, nós precisamos trabalhar como o corpo do Senhor. Porque Elias, no momento em que ele se sente só e afrontado pelo inimigo, ele se esconde na caverna. Ele vai para um lugar que ele acha que é o abrigo, ele vai para um lugar que ele acha que é o esconderijo. Então, todas as vezes que você vem ao culto, você vê que a equipe de louvor está louvando. Ei, seja você parte da equipe de louvor aí do seu banco. Você vê que os jovens estão louvando, seja você parte da equipe dos jovens aí do seu banco. Você vê que o pastor está orando, que o pastor está pregando, seja você parte da pregação, seja você parte disso. Para quê? Para que nós não estejamos sozinhos, mas um concordando com o outro. Assim como Paulo e Silas na prisão, um cantava, o outro orava, um orava e o outro cantava. O importante era louvar e agradecer o nome do Senhor. O importante era dizer: nós estamos concordando que Ele vive e reina para todo sempre. Nós estamos concordando e estamos juntos nessa batalha, estamos juntos nessa peleja. Você não está só. Porque quando a pessoa se sente só, ela tenta buscar um abrigo, ela tenta buscar um refúgio, e infelizmente muitas das vezes esse refúgio é o lugar da depressão. Muitas das vezes esse refúgio é o lugar da caverna, aonde um homem que tinha um grande chamado e que tinha grandes feitos, um homem que tinha vencido 850 homens numa batalha, um homem que tinha orado e caído fogo do céu, um homem que orou e não houve chuva e nem sereno por 3 anos e meio, mas agora ele está entrando numa caverna, e a palavra de Deus para ele é: o que você está fazendo aí? Ei, o que você está fazendo aí?
Talvez você está na sua caverna, talvez você está no seu mundinho, talvez você tenha se frustrado com líderes na igreja, talvez você tenha se frustrado, com pessoas na igreja, talvez você tenha passado por situações adversas e isso acabou mexendo com você, isso acabou machucando você de alguma forma e você acabou entrando na sua caverna, você acabou se escondendo no seu mundinho. Mas a pergunta de Deus para você hoje é: o que você está fazendo aí? E talvez você falou assim: não, eu não entrei na caverna, mas estou parado, estagnado. O que você está fazendo aí? Deus está falando: oh, levanta, anda, ei, sai desse lugar, sai dessa caverna. É hora de viver os planos, os projetos de Deus. Sai dessa caverna, porque é tempo de expansão, é tempo de avançar, é tempo de crescer. Ei, como eu falei, eu não quero ninguém dentro da igreja parado. Eu quero todo mundo ativo, eu quero todo mundo vivendo aquilo que Deus te chamou para viver. Você não foi chamado para ser o crente de banco, você não foi chamado para ficar aqui simplesmente olhando a equipe de louvor, olhando quem dá uma palavra, olhando o pastor. Não, você foi chamado para adorar e fazer parte do corpo. Então, se você faz parte do corpo, você precisa dançar com o corpo, você precisa cantar com o corpo, você precisa pregar com o corpo, você precisa viver com o corpo de Cristo. Está entendendo? É a vida de Deus fluindo em você e através de você. É isso que faz com que a gente se mantenha de pé, é isso que faz com que a gente se mantenha vivo. É a adoração, é o momento em que nós nos entregamos para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Então, viva a vida da igreja, viva aquilo que Deus nos chamou para viver. Eu falei com os jovens semana passada, na minha época de jovem, a gente entrava na igreja e na hora do louvor a gente dançava, a gente pulava, a gente se divertia. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora, ele te chama para se divertir. O mundo lá fora te chama para as coisas que parecem boas aos seus olhos. Mas o fim daquilo tudo é o buraco. O fim daquilo tudo é a morte eterna. O fim daquilo tudo é destruição total. Aí a gente fala, eu estava ouvindo uma pregação minha hoje, de uns 2, 3 anos atrás. Aí eu estava falando que naquela época o garoto pegava o fone de ouvido, colocava o protetor para pular por cima, enquanto ele estava trabalhando, ele estava lá, e tremendo. Eu falei assim: esse maluco está passando mal, e ele está lá. Só que daqui a pouco ele está tinha sido gol do Flamengo e ele ficou desesperado, não podia gritar. E de repente lá do outro lado um gritou: gol! No meio do trabalho ele começou a gritar: e não sei o que, e o outro gritando gol do outro lado. E tipo assim, rapaz, se o chefe pega o cara, não pode ficar ouvindo futebol na hora do trabalho, mas aí os caras escutam de chamadinho. Só que do outro lado o outro grita gol, o outro solta fogo lá na rua. Aí fala assim: não, mas eu ouvi o fogo na rua, Mas a verdade é o seguinte: a gente comemora na hora que o Flamengo ganha, na hora que o Fluminense está ganhando, o Vasco está ganhando, é um milagre, o Vasco ganhar. Mas aí quando o Vasco está ganhando, o Fábio fica maluco, meu irmão. Aí o nosso time ganha, a gente vibra. O nosso time está pelejando, a gente chora. Aí na hora que a gente está diante do Deus Todo-Poderoso, a gente... Se você vibra com um time desse mundo, vibre com o time dos céus. Se você pode comemorar o gol, do seu time favorito, comece a comemorar aqui, fala: Deus, em nome de Jesus, nós estamos em uma partida, e no momento em que um adora, o outro adora, demônios são libertos aqui, pessoas são libertas de demônios, demônios fogem da presença de Deus. Então significa o quê? Que nós estamos fazendo um gol, nós estamos vendo as pessoas sendo atraídas a entrarem neste lugar, porque a glória de Deus os alcançou. Então, aí sim nós fazemos toda a diferença, aí sim nós estamos fazendo um gol, e precisamos orar ainda mais, pregar ainda mais, precisamos comemorar ainda mais, e declarar os céus abertos sobre o ambiente. Está entendendo? É por isso que eu falo:
glorifica, chama a presença, ei, dá glória a Deus, chama a presença dos céus para o ambiente, para que você não se meta numa caverna, para que você não se afunde numa caverna, para que você entenda que, sendo parte do corpo, vivendo lado a lado, né, com o teu irmão, e no momento em que vocês estão vencendo, estamos todos vencendo juntos. No momento em que estamos, né, apanhando, estamos sendo, né, castigados por alguma situação. Foi a barreira que aconteceu na casa do irmão, foi, né, a dificuldade ali, foi a dificuldade lá, que nós possamos falar assim: opa, se meu irmão está com dificuldade, eu vou agarrar junto com ele aqui e vou tentar ajudar. Eu estava falando com um amigo essa semana. Antigamente tu ia bater uma laje, falava, pô, vou bater uma laje, vinha 10 amigos teus, todo mundo agarrava junto, batia uma laje. Pô, tem que carregar o material, vinha 10, 15 amigos, carregava o material. Hoje em dia, vou bater uma laje, vai pagar quanto? Pô, tem que subir o material, vai pagar quanto? Não tem mais amigos. A igreja não pode ser assim. A igreja precisa falar: opa, peraí, não. Vamos agarrar junto. No momento em que eu te abençoo, eu sou abençoado pelos céus. No momento em que eu te abençoo, eu vou fazer a não, eu quero te abençoar também. Está entendendo? A gente precisa um abençoar e ajudar o outro. Nós precisamos dar a mão para o outro na área física, na área espiritual, aonde quer que seja. Nós precisamos viver como irmãos, como vida da igreja. Está entendendo? É necessário vivermos isso. É necessário vivermos esse evangelho verdadeiro, genuíno. Não podemos deixar isso passar. Aonde um vence, todos vencem. Aonde um tiver com dificuldade, todos vão lá e vão agarrar junto para que a gente vença as dificuldades juntos. Elias, ele foi o profeta escolhido naquele tempo. Elias, ele foi o homem chamado para trazer o nome de Deus de volta. Por quê? Porque eles já declararam: Deus está morto, Deus já era. Ei, não existe Deus. O Deus aqui agora é Baal. Só que Elias, que não era ninguém, porque você fala assim: mas Elias era Elias. Não, Elias era um homem comum como eu e você. Elias não era filho de rei, Elias não era filho de profeta, Elias não era ninguém, era como eu e você. Aí, o que acontece, que eu estou querendo que você entenda: você sendo comum, Deus está te chamando para esse século. No momento em que Deus chamou Elias para aquele momento, para aquele tempo para viver os sonhos e os projetos de Deus, Deus está te chamando hoje para mudar a tua casa. Deus está te chamando hoje para mudar os seus filhos, para mudar os seus vizinhos. Deus está te chamando hoje para pregar esse evangelho e viver esse evangelho genuíno. Está entendendo? Ei, Elias foi chamado para aquele tempo, mas você foi escolhido para o hoje. Você foi escolhido para o agora. E aí eu te pergunto: o que você vai fazer a respeito? Eu vou ficar sentado, eu vou ficar dando desculpas. Eu vou fazer igual a Elias. Já fiz demais. Agora vou me esconder por conta de uma palavra. Eu vou abandonar os sonhos e os projetos de Deus. Foi o que ele fez. Por mais que tenha feito grandes coisas, num determinado momento Elias, ele para. Eu não quero que você pare. Independente das situações, independente do que venha contra você, independente daqueles que pararam do seu lado e resolveram ir embora, eu quero que você permaneça, que você viva, né, os sonhos de Deus e não rejeite o que Ele tem para você. Não rejeite o que Deus tem para fazer neste lugar. Não retroceda, não pare. Ei, mas viva aquilo que Deus te chamou para viver. Deus naquele tempo deu várias direções, vários direcionamentos a Elias. Elias, vá para Querite. E aí Deus sustentava Elias em Querite. Elias, agora sai daí, porque o rio secou, a fonte secou, e eu quero que você vá para Sarepta. E Deus sustentou Elias em Sarepta. Elias, agora você volta a Acabe e fala para ele: vai chover, chegou o tempo. Mas Acabe vai me matar. Elias, volta a Acabe. Está entendendo? Elias ouvia a voz de Deus, ouvia os direcionamentos que Deus o dava e simplesmente seguia. Mas houve um determinado tempo, um determinado momento em que Elias decidiu ouvir a voz do inimigo, decidiu ouvir a voz de Jezabel dizendo:
eu vou acabar contigo, eu vou te matar. Elias decidiu fugir de Jezabel, Elias decidiu viver por sua própria vontade. Ei, e você, por que você parou? Será que o inimigo falou contigo? Será que pessoas se levantaram para falar que você não tinha um chamado? Será que pessoas se levantaram dizendo que você é logo você? Não, você não vai parar. Não é tempo de parar, é tempo de viver os sonhos e os projetos de Deus. Não deixe a chuva, não deixe o cansaço, não deixe as vozes do inferno se levantarem contra você e dizer que você não vai, que você não vai alcançar. Em nome de Jesus, você não vai parar. Aleluia! Não olhe para trás. Fala para o teu irmão, não olhe para trás. Não olhe para trás. Fala para o outro, não olhe para trás. Não olhe para trás. Ei, não retroceda. A mulher de Ló, ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Quando você vê o que aquela mulher olhou para trás, poxa, eu estou deixando os meus bens, eu estou deixando aquilo que eu tinha de bom. Só que Deus está falando assim: eu estou te dando livramento, te tirando desse lugar. Eu te tirei daí, eu te tirei desse lugar para que você não morresse. Eu te tirei desse lugar para não te destruir. Ei, eu te tirei desse lugar porque esse lugar não era bom para você e você está querendo voltar. Você está querendo viver novamente os planos de Satanás para a tua vida, aquilo que o inferno programou para você, para que você morra. Meu Deus! Então a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Tem tanta gente que para no meio do caminho porque começa a olhar para Sodoma e Gomorra. Tanta gente que para no meio do caminho porque começa a olhar para aquilo que o passado, vem trazendo. Ai, porque lá no passado era tão bom. Ai, aqueles bailes, aquela zoeira, aquilo. E aí acontece de quê? Morre. Não olhe para trás. O povo de Israel olhou para trás lembrando do Egito. Ai, mas era tão bom. Nós éramos escravos, mas nós tínhamos cebola para comer. Nós éramos escravos, mas a gente trabalhava, sofrendo, sangrando, mas era feliz, não sabia. Aí a gente acha que aquilo que o inferno fazia para a gente nos escravizava todos os dias. A gente falava assim: tô andando doidão. Tanta gente escrava, cavalo do diabo mesmo, andando bêbado, drogado no meio da rua, destruído. Aí, na hora que está liberto, que está vivendo aquilo que Deus chamou, mas naquela época que eu andava, esquece que estava andando sujo, mijado, largado no meio da rua. Aí começa a pensar lá no Egito: eu era escravo, mas estava tudo muito bom. Foi por causa disso que o povo viveu 40 anos rodando, procurando a terra prometida. 40 anos procurando a terra prometida. Morreram todos no deserto. Apenas Josué e Caleb alcançaram a terra prometida. 40 anos. Por quê? Porque olharam para trás. 40 anos porque estavam desejando ainda as coisas do Egito, estavam desejando ainda as coisas do mundo. Demas, auxiliar de Paulo, missionário, amou o presente século e abandonou a obra de Deus. É o que Paulo escreve a Timóteo. Sabe por quê? Ele estava lembrando: poxa, Deus me tirou daquela vida lá. Eu era o dono da boca, eu tinha dinheiro, eu não podia gastar. Recebia aquilo tudo e sumia. Mas eu era o cara, eu tinha status, eu achava que era alguém. Naquele tempo que eu fazia, acontecia. Aí o cara começou a olhar ainda o presente mundo, as situações ali, e falou assim: eu quero viver o que Satanás me oferece mesmo. Eu quero viver a vida louca. Aí ele abandonou a obra de Deus para viver as coisas do mundo. Elias ficou desesperado por uma palavra do inimigo e se escondeu na caverna. Olha o que diz, verso 2: então Jezabel
mandou um mensageiro a Elias e disse: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida como fizestes a cada um deles. Elias havia desafiado os 450 soldados de Baal, mais os 400 de Azera, no Monte Carmelo, e falou: ei, clamem ao seu Deus enquanto vocês quiserem, mas o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Aqueles homens clamaram por meio-dia e nada acontecia. De repente Elias prepara o altar, restaura o altar, joga a água e clama ao Deus dos céus, e fogo dos céus desce. A Bíblia diz que o fogo desceu sobre o altar e matou todos aqueles soldados de Baal e Azera. Aí Jezabel ficou revoltada. A voz do inimigo se levanta e diz: ei, que os deuses façam a mim, se amanhã você não estiver morto do jeito que os meus soldados morreram. Eu pensei, palavra de demônio suicida. Jezabel se levanta contra alguém que Deus tinha uma promessa, que Deus tinha um projeto. Está entendendo? Ei, eu quero que você entenda o seguinte: não importa o que o inimigo lute ou tente contra você, a verdade é, aquilo que Deus programou e projetou sobre a tua vida vai prevalecer. Somente você pode destruir isso, somente você pode parar isso. Tantas das vezes você fica com medo: mas estão fazendo isso para mim, estão fazendo aquilo para mim. Ei, se importa o que o inferno faz contra você, se importe apenas com a palavra que Deus te deu. Ei, alguém pode matar o que Deus prometeu vida? Jezabel fez uma promessa que não se cumpriu até hoje. Pensa no negócio que foi sinistro. Pensa no negócio que não se cumpriu até hoje. Foi uma promessa que era para ter acontecido. Talvez Elias até morresse, mas eu acho que ela foi desafiar logo o cara errado, o Deus errado. Ela: ei, você vai morrer até amanhã. E Elias morreu até hoje. Não é? Elias não morreu até hoje. Ela fez uma promessa que, se ele não morresse até o outro dia, que os deuses fizessem a mesma coisa com ela. E aquela mulher lançada de cima do palácio, e os cachorros comem toda a sua carne. Uma rainha do inferno, mas era uma rainha que foi completamente humilhada. Então não importa a palavra do inferno contra a tua vida, não importa a palavra dos inimigos contra você, não importa o que declaram falência contra você, não importa aqueles que preparam pratos contra você, não importa aqueles que dizem algo contra você. O importante é o que Deus falou sobre a tua vida, o que Deus lançou sobre a tua vida. Só você tem poder para destruir. Só você pode simplesmente falar assim: eu não vou cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Elias foi o único que pode parar os projetos de Deus para a vida dele. Elias foi o único que disse: Senhor, eu estou com medo, eu estou sozinho e vou entrar na caverna. E se escondeu dos projetos de Deus. Então não importa se falaram que você canta mal, não importa se falaram que você não tem o dom para pregar, não importa se falaram que você não tem o chamado. O importante é o que Deus falou para você. Se você quiser, Ele vai cumprir. Então não importa a palavra do inferno. Deus vai aparecer na sua caverna hoje. Ele se sentiu ameaçado e fraco no momento. Aí ele decidiu se esconder na caverna. Porém a caverna não é a solução. A pastora ela falou no início do culto: sair do bar não vai acalmar a tempestade. Sair do bar não vai acalmar o vento. Sair do bar não vai fazer o terremoto parar. Está entendendo? É entender que Cristo está na direção. É entender que, por mais que o vento seja contrário, as ondas estejam balançando de um lado para o outro, você pode andar sobre as águas.
Se foi a palavra que Ele deu, você irá andar sobre as águas, independente se tem vento, tem tempestade, independente se tem chuva, independente se tem terremoto, você irá andar sobre as águas. É ouvir a voz dele e continuar caminhando. Pedro só afundou porque ele reparou no vento. Existia vento, existia tempestade, existiam dificuldades, relâmpagos, trovões, o que for contra a sua vida. Não repare no lado, repare naquilo que ele te prometeu, naquilo que ele te chamou para fazer. Elias, ele entrou na caverna, porém, dentro da caverna veio um vento forte e o Senhor não estava nele, né? E quando a gente vê o vento, ele está trazendo, né, o passado de volta às nossas vidas. Mas tu era isso, tu era aquilo, tu não presta, tu pecou tanto, tu fez tanta coisa errada, agora tu quer viver com Jesus. O vento muitas das vezes vem trazendo coisas do passado para te afrontar, para te paralisar e fazer retroceder. E muitas das vezes você vai ver aquele vento forte, algumas coisas trazendo e você falando assim: é melhor parar mesmo, é melhor desistir, é melhor voltar para aquelas velhas práticas, voltar para aquele mundo. Aí a Bíblia vai dizer: veio um terremoto, mas o Senhor não estava nele. E no meio do terremoto a gente fica sem chão. A gente fica desesperado muitas das vezes. Mas aqui o Senhor está falando contigo aí, no meio do teu terremoto. Eu sou um chão que vai te segurar. Suba as minhas asas e voe ainda mais alto. Ei, você não precisa de terra, você não precisa de chão firme. Você precisa da mão do Senhor sobre a tua vida. Você precisa viver os planos e os projetos do Senhor. Porque não importa se tentarem tirar o teu chão. O Senhor é o teu refúgio. O Senhor é o Deus que te guarda. O Senhor é o Deus que te livra. O inimigo não pode contra você. E ainda, depois do terremoto veio o fogo. Essa semana teve fogo no matagal do Celso Rivete. E você vê barulho de fogo no vídeo, aquilo tudo queimando. Aí você fala assim: caramba, como é que essa montanha toda está pegando fogo? Muitas das vezes foi um barulho de fogo. Uma fagulha. Tá entendendo? Muitas das vezes as coisas começam pequenininhas com a gente. Foi uma dorzinha. E quando você vai ver, é um câncer. Foi uma discussão de família. E o irmão matou o outro de facada. Foi uma coisinha boba. E o outro atropelou o outro. Ai, mas foi uma coisinha. Tá entendendo? Uma faísca, ela causa um incêndio gigantesco. Ele estava escondido na caverna e veio o fogo, muitas das vezes para afrontar. Ele estava escondido na caverna e veio algo pequeno, que muitas das vezes se torna uma bola de neve. Uma bola gigantesca que você parece que não consegue mais controlar. A Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Mas Elias achava que a caverna era o lugar dele se esconder. Era o lugar de segurança dele. Até que o verso 12 diz assim: e depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E depois do fogo houve uma palavra branda. A voz do Senhor sobre o ouvido de Elias. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. Eu quero que você entenda que muitas das vezes você quer se esconder na caverna. Muitas das vezes você quer viver os seus planos, falando assim: Deus, eu sei que o Senhor falou que era por ali, mas eu estou com medo. Mas é que o irmão falou, é que a outra falou, é que não sei quem falou. Ei, eu quero te desafiar a deixar essa caverna do passado para trás e deixar os pecados para trás, assumir uma nova identidade e entender que você foi chamado para um novo tempo. É te desafiar
deixar para trás o pecado, deixar para trás as situações que vêm todos os dias te afrontando, é deixar para trás as palavras contrárias, aquilo que vem muitas das vezes te desanimando, é a chuva, é o vento, é aquilo que falaram, deixa para trás. Ah, mas pastor, mas eu já estou morto. Sai da caverna e vem para fora. A morte não deteve Lázaro, morto por 4 dias. 4 dias Lázaro estava lá, morto e enterrado. Mas a palavra de Cristo foi: ei, Lázaro, vem para fora. A palavra de Jesus para você é: sai da tua caverna, sai da onde você está. É hora de ressuscitar os planos e os projetos de Deus para você. É hora de voltar a sonhar, é hora de voltar a viver aquilo que Deus te chamou para viver. As muralhas, elas não detiveram a Josué. Ei, tinha uma promessa sobre a vida de Josué, mas tinha uma muralha intransponível. Ei, existia um exército fortificado, existia algo que dizia: vocês não vão alcançar. E muitas das vezes você fala assim: parece que eu não vou alcançar, porque tem muita coisa vindo contra mim. As muralhas não conseguiram parar. Por quê? Porque Deus prometeu, Ele há de cumprir. Golias não conseguiu derrotar a Davi. Por mais que seu inimigo seja grande, por mais que você fale assim: ai, pastor, está tão difícil largar esse vício. Ai, pastor, está tão difícil largar essa situação. Está tão difícil retomar a minha vida com Cristo. Está tão difícil retornar para aquilo que Deus me chamou. O gigante não venceu a Davi. E esse gigante não vai te derrubar. Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Maior é o que está em você do que o inimigo que se levanta contra você. Jezabel e nem Acabe puderam matar Elias. Por mais que ela tivesse lançado a palavra, por mais que Acabe fosse o rei, achasse que tivesse todo o poder está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Por mais que quem falou contra você tenha autoridade, por mais que quem falou contra você pense que é alguma coisa, você é filho de Deus vivo. Você é a menina dos olhos do Senhor, e nada vai poder paralisar você. Nada vai parar aquilo que Deus tem para a sua vida. As perseguições, elas não pararam a igreja. As perseguições não conseguiram. O Coliseu não parou. Os leões, ei, Daniel na cova dos leões, os leões tiveram que jejuar. Então, quem é o leão que se levanta contra a tua vida? Quem é o demônio que se levanta contra você? Quais situações vão conseguir te parar? Não existem situações que vão parar você. Olha para o teu irmão e fala assim: nada vai te parar. Nada vai te parar. Fala: nada vai me parar. Se coloque de pé. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Repete com força. Nada vai me parar. A estrada é muito longa, vou te levar.